Boa tarde a todos. Vamos começar nosso webinário, nosso seminário sobre a análise do estoque do petróleo. E primeiramente, dar boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, tá? Agora vamos começar a falar sobre toda a situação de como é que está o mercado, mas primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Henrique, sou gerente de contas aqui da Umarket. Estamos fazendo o possível para passar todas as informações, as melhores informações para vocês terem um bom trabalho essa semana, tá? E vamos nos basear no que temos hoje em relação a tudo que está envolvido com o estoque do petróleo. Todas as notícias que estão fazendo afetar o andamento do mercado, tá? Quero dar as boas-vindas ao Severino, ao Marcos, a Sara, tá? E então vamos começar de ver como é que está toda essa situação. Um momento. Ótimo. O preço do petróleo bruto está testando novamente o suporte, quebrando a área de 37,10, 38 e 56 como resistência. Uma quebra para cima provavelmente ultrapassará a zona de 42,40 para 43,88 novamente. Alternativamente, a extensão para baixo através da zona de inflexão 34,38 por 78 pode definir o cenário para um slide abaixo no valor de $30. Então, assim, basicamente o que tem acontecido com a situação do petróleo hoje é que os preços do petróleo chegaram a cair uma média de 30% só nessa segunda-feira, tá? O maior recuo diário desde a Guerra do Golfo. Então, assim, isso é um cenário que é um cenário histórico depois do início da pandemia, tá? Tem 30 anos que o valor do petróleo não chega a essa queda, entendeu? E óbvio que com essa questão toda da pandemia mundial tem afetado o valor do petróleo porque não está tendo viagens, então as companhias aéreas estão travadas, tá? E uma das situações que fizeram com que o valor do petróleo tenha caído também é a questão da Arábia Saudita, que foi um fato que levou ao valor a despencar. Por quê? A Arábia Saudita é um dos maiores, um dos não, né? Na verdade, é o maior exportador de petróleo do mundo. E eles simplesmente fizeram com que o valor caísse bem baixo, mas bem baixo mesmo, fazendo com que o valor do petróleo nos Estados Unidos tivesse essa queda, entendeu? De acordo com a análise gráfica, vou ver aqui como é que está a situação. Ele está tentando, na verdade, ele fez uma tentativa de alta, mas ele não está conseguindo porque, na verdade, a Arábia Saudita é um dos maiores players que tem na história hoje em relação à distribuição de petróleo mundial, entendeu? Então esse é um dos únicos fatos que realmente fez com que o valor do petróleo caia, tá bom? Não foram apenas as ações de alta tecnologia que despencaram na terça-feira. O mesmo aconteceu com o complexo de energia, tá? Petróleo bruto no mês anterior, caindo 8% na sua maior queda percentual em um único dia desde 11 de junho. Os futuros do petróleo bruto, Brent, caíram 5% em seu pior desempenho desde o dia 24 de junho. Em uma nota aos clientes, os analistas de Morgan Stanley, Martin Ratz e Amy Sargent, do Morgan Stanley, informam que os fundamentos do mercado do petróleo de curto prazo parecem leves, né? Mas a questão é, o petróleo Brent
recuava de 9,75 dólares, ou 21, ou para ser um pouquinho mais exato, uns 21% em relação a isso. E o petróleo nos Estados Unidos cai em torno de 9,36 dólares, ou 22% por barril. O Brent chegou a cair até 31% no início da sessão, tá? Para mais ou menos 31,2 dólares, o menor nível desde o dia 12 de fevereiro de 2016. Tá? A maior queda, como eu havia falado, do petróleo foi nos Estados Unidos, foi em 1991, quando a cotação recuou em 1/3. Tá? Mas o grande comentário foi feito que esse ambiente de menor preço deve ter duração limitada, de alguns meses, a não ser que todo o impacto desse vírus sobre o mercado, sobre os mercados globais e a confiança do consumidor leve à próxima recessão, disse o vice-presidente de análise estratégica da Army Energy. Então, assim, o cenário não está dos melhores. Então, nós temos que estar de olho nas notícias, vendo como é que está todo o parâmetro. Não é só análise técnica. As questões externas também estão fazendo muito efeito. O andamento da pandemia, essa questão da separação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita para ter uma venda um pouquinho melhor em relação à Ásia, tá? Então, com isso, a gente tem que estar somando tudo isso para a gente poder ter uma ideia de como é que vai ser o andamento do mercado, não só essa semana, mas esse mês. Tá ok? Então, a partir de todas essas informações, a gente vai ter uma ideia do que vamos trabalhar. Se vai ser compra ou se vai ser venda. Tá? Um momento. E o que acarretou em todas essas atividades durante não só essa semana, que realmente teve uma queda absurda, mas desde o início da pandemia, foi a avalanche de ordens de vendas. Ou seja, investidores que viram que realmente o valor do barril ia cair, eles acabaram sendo bem direto, tirando deles da reta e começando a dar ordem de venda para conseguir ter lucro em relação ao plano econômico que estamos passando por hoje, entendeu? O Nasdaq caiu terça-feira pelo terceiro dia consecutivo e está flertando com uma correção de 10% das máximas em todos os tempos, tá? Os principais vencedores da pandemia, como Tesla, Apple, Zoom, caíram muito mais, entendeu? Então não vamos pensar que foi só o petróleo, também teve outros ativos no mercado que também tiveram essa mesma perda, tá? E o que podemos dizer é que o petróleo está envolvido num comércio de redução de risco. Então, após toda essa economia global estar se recuando, tentando fazer com que a gente não tenha tanto efeito negativo na economia em relação a essa pandemia, e a soma de outras situações negativas, como essa situação dos Estados Unidos tendo essa separação com a Arábia Saudita, eles estão recuando para que tenha lucro, tá? E consigam injetar a economia no país. Os Estados Unidos está fazendo da mesma forma. Como os Estados Unidos está num patamar menor que a Arábia Saudita, eles estão tentando fazer com que o valor suba, mas não estão conseguindo força. E realmente, de acordo com os gráficos, de acordo com toda essa análise técnica, realmente o valor tende a cair, tá? Mas é como é o mercado, ele pode subir como pode descer. Então, o que temos a falar é que o resultado ainda não saiu, mas daqui para frente podemos ver que se o valor do barril realmente cair, começamos as operações com vendas, e se realmente subir, começamos as operações com compras. Tá ok? Então, vamos ficar de olho nessa análise. Realmente a gente não consegue ter uma exatidão porque a pesquisa ainda não saiu, tá, no nosso balanço, o calendário econômico ainda está em movimento. Na verdade, ele estava marcado para agora, então com certeza no cenário econômico teve alguma coisa fazendo com que essa informação seja adiada. Então,
podemos ver que o mercado financeiro está em movimento, então não é o momento ainda de entrar. Vamos esperar ver qual vai ser a situação, tá? Então, só um momento. Há mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, a gente estava vendo que estava com um percentual de alta. Não podemos, de repente, esperar que isso vá acontecer agora. A gente tem que ver como é que está o andamento do mercado. Porque Esse foi o último. o último Esse que estamos esperando agora. Isso, o último balanço que tivemos foi dia 2 de setembro, com o atual positivo, tá? 9,36 e então o que que acontece? Eles então cortaram a produção de petróleo. Então foi nesse caso que realmente tivemos uma positividade. E hoje o balanço será às meio-dia, tá? Daqui a 1 hora. Daqui a 1 hora mais ou menos vai sair o balanço, mas podemos de repente pensar que vai ser positivo, mas não vamos especular porque o mercado não está dizendo a mesma coisa. Mas para ter uma diferença de tempo em relação ao balanço, com certeza alguma coisa pode estar acontecendo no mercado agora. Agora, gente, eu vou passar a pauta para o nosso chefe de trader, tá? Ele que vai avisar para vocês como é que está a relação do gráfico, ele vai dar uma explicada, vai dar uma contemplada do que eu já havia falado para vocês. Então, vou passar para ele, nosso chefe de trader, Andrés Marques. Muito prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde para todos. De novo aqui voltando na análise técnica da informação já passada aqui por Henrique. Bom, como vocês estavam vendo no gráfico, temos diferentes tipos de análises com diferentes indicadores, RCI em diferentes gráficos, estocástico para marcar sobrevenda e sobrecompra do preço. Na verdade, já o preço do petróleo estava nesse ponto de 37, 36, ele está já bastante sobrevendido. Teria que fazer uma correção se de verdade que eles consigam acortar a produção. Porém, vamos aí ter dois cenários em frente das notícias. Na próxima semana, vamos operar elas ao vivo. Nessa semana, por causa do troco do horário, de aqui de Londres, que se prolongou mais 1 hora. Já agora vamos aí ter 1 hora a mais de diferença com o fuso horário. Porém, próxima semana já vamos estar operando as operações ao vivo 15 minutos antes delas acontecerem. Bom, temos aqui a longo prazo em diário um resumo do análise técnica que provê o investing.com. Todo mundo conhece o site de investimento, onde eles fornecem análise técnica do preço. Estão dando alguns pontos, resistências e suportes que são cruciais e são muito importantes na hora da toma de decisões, ok? Então temos um plano de um petróleo de venda com suporte agora mesmo em 35, 36, com um pivote em 37, 49. Eu vou passar para vocês aqui, vocês verem aqui o cenário do petróleo, ok? Temos aqui o RCI, marcando a correção do preço. Temos aqui o Bollinger Band, marcando bem as zonas do preço. E vou inserir uma média móvel, que se vocês não utilizam até agora, eu sugiro utilizar ela, que é uma de período simples, a 200, vou botar aqui de cor branco para ela sair bem grande no gráfico. Essa linha promédio que a gente vê ali a 200 períodos de tempo, dá mais ou menos a metade do preço na somatória no promédio, ok? Ou seja, sempre uma referência para nós como traders, essa linha ali, que o preço sempre está oscilando acima ou embaixo dela. Então, sempre uma referência do centro, do meio do preço, como vocês quiserem
de seu outro sinônimo, o centro para o meio do preço. Então, porém, agora temos a situação geopolítica bastante interessante, com a Arábia Saudita firmando paz, acabando a guerra, limite da produção da China, que está usando menos, na verdade, menos petróleo do normal. Então, tem sempre uma sobreprodução. Depois dessa pandemia, muitas companhias estadunidenses saíram do mercado. Eles não conseguiram aguentar esses 3, 4 meses de perda, né? Foi de perda mesmo. Quando os futuros do petróleo chegaram até menos de $46, que era uma coisa louca. No futuro chegaram até $10, que já dava para fazer uma compra mesmo interessante até agora. BBVA ainda continua, BBVA Internacional, o banco ainda continua fornecendo para os clientes investidores em petróleo aguentar as operações até o preço retornar a $45. Que estamos daqui de $38 até lá, temos $7 de diferença, né? Estamos falando de $7, pessoal. É uma compra bastante interessante, um lote com possibilidade de ganhar até $7.000, ok? Então, eu vou deixar para vocês como se vê o cenário e que podemos operar para depois o Henrique já culminar o nosso seminário de hoje, para saber como e de que forma vamos operar essa notícia que vem de aqui a 49 minutos, ok? Se o resultado eles não conseguirem acortar a produção, ele vai ter um resultado de cor vermelho, o que vai indicar para nós que o resultado é negativo, o que vai acontecer posteriormente que o mercado vai cair, ok? Se tivermos de verdade uma corte de produção, que no caso do relatório passado dos estoques foi muito, muito ótimo, eles conseguiram, sabe, acortar 8 milhões de barris essa produção num dia, que coisa grande. Imagina uma potência mundial como a Rússia, a Arábia Saudita, parando de produzir por petição da OPEP, para tentar arranjar o melhor preço no petróleo futuro. Então sempre tem que chegar a um acordo, porque alguém sai perdendo dinheiro nesse tipo de acordos, entendeu? Então é isso que é o cenário do mercado atualmente para nós poder operar. Se sai verde, como na último relatório, vamos ter um estoque forte, o preço do petróleo está caindo, porém vamos ter uma correção bastante bonita para cima, galera. Pesquisando os $45 que fala o BBVA, ou $55 que fala a organização de WTI, que é a Texas dos Estados Unidos, que regula o preço dos barris, ok? Porém, vamos lá a esperar essa notícia sair daqui a pouco. Para toma de decisões, por gentileza, enviar um correio para seus gerentes de conta passar a análise técnica. Se precisarem, vai ter ainda mais informação no PDF para vocês poderem tirar daqui. Tome foto, tire um print screen e daqui a 30 minutos esse vídeo já está no ar em YouTube para você poder compartilhar e ver em diferido as informações para conferir, tá? Eu agradeço ali o tempo de vocês. Pelo momento que estejam bem, com uma boa tarde, bom final de semana. Se lembre que amanhã vamos aí ter o seminário de Apple, que ela vai lançar o telefone novo dia 15 de setembro. A gente vai fazer esse seminário ao vivo, vamos operar essa notícia ao vivo. Esperamos todos vocês entrar nesse investimento no momento que a empresa entrou em desdobramento e as bolsas dos Estados Unidos não estão indo o melhor para eles agora, então estão tendo uma queda bastante interessante os índices dos Estados Unidos. Poderíamos, na verdade, arranjar tanto uma rentabilidade no índice como diretamente na Apple, que é uma empresa sólida, né? Quem não conhece a Apple, é uma empresa que já tem 40 anos no mercado, ok? Então deixo para vocês essa dúvida ali, vai ter coisa muito interessante nesse webinário de Apple, eu posso garantir para vocês. Sempre vai ter alguma informação que ela não se consegue no ar, que não tem como chegar a ela, que tem insiders, amigos, pessoal, diretamente contatar parceria com o pessoal de Wall Street, que por isso que a gente é um broker há 10 anos, para poder arrumar essas informações que você não pode conseguir no ar, ok? Eu agradeço a vocês aí, uma boa tarde, Andrés Martínez falou, obrigado. Retornando aqui, Henrique, gerente de contas aqui da U Markets.
Então, nosso gerente VIP aqui da nossa empresa falou que a verdade é que até nas perdas nossos clientes podem ganhar dinheiro, tá? Então vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar entrar no mercado, vamos lucrar com a negatividade, vamos deixar essa pandemia de lado e vamos simplesmente fazer dinheiro no momento em que tem muitos perdendo, tá bom? Vamos fazer com que tenha toda essa diferença, tá? Ficamos de olho nas notícias, também para a gente ficar ligado de como é que vai ser o andamento dos nossos gráficos, de como é que vai ser o andamento da cotação das ações, tanto das empresas de tecnologia, quanto a cotação do barril do petróleo, tá? Que realmente está sendo uma boa oportunidade de venda. Então, vamos ver como é que vai ficar essa história daqui a pouco, que vai sair o resultado. Então, quero desejar a vocês uma boa tarde. Qualquer momento que vocês precisarem, vocês podem mandar um e-mail para os seus gerentes de conta. Mandem e-mails, tá? Estamos aqui para poder lhe passar a melhor oportunidade. Queremos que vocês lucrem, tá? Até porque estamos lucrando nesse cenário também, então não tem motivo para vocês não estarem parados, tá bom? Vamos aproveitar, mandem mesmo e-mail para os seus gerentes de contas. Aproveitem esse cenário. Está lindo de ver, tá bom? Tenha uma boa tarde a todos. Abraço.